Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre mais um tema que aflige a todos em meio a este caos da pandemia. Os moradores de rua, em meio ao Covid-19. Eu tenho o prazer de receber a Priscila Alves, que ela é presidente do projeto O Bem da Madrugada, na cidade de Campinas, e o William Azevedo, coordenador especial do Centro Pop Rua da Prefeitura Municipal de Campinas. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Carlos. Gostei do estilo do chapéu, bem diferente, mas bacana, gostei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês falassem sobre a atividade, né? O que faz a Priscila, o que faz o William, né? E em meio a esse caos, como eu disse, né? Depois da pandemia, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a especialidade de vocês. Pode falar, Priscila. Certo. O Bem da Madrugada é um projeto social, né? Sem vínculos políticos, religiosos ou financeiro, em prol da população de rua. Sim. Né? Então, nós estamos trabalhando aí para poder ajudar esses moradores em situação de rua. Tá, faz tempo que existe? Esse projeto ele é desde 2000, tá, né, em São Paulo, e ele é dividido por embaixadas, né? Sim. Hoje nós temos aproximadamente 30 embaixadas no Brasil e 4 embaixadas fora do Brasil, né? Incluindo Londres, Buenos Aires, Dublin, né? Los Angeles. E essas embaixadas fazem todo um trabalho e a gente tem alguns protocolos para poder seguir. E aí, aqui em Campinas, nós estamos com o projeto desde dezembro de 2019. Ah, legal. E em meio a essa pandemia, como que ficou a situação? O trabalho aumentou? Sim, num primeiro momento, na verdade, o nosso processo de trabalho era totalmente diferente, porque nós trabalhamos por ações. Essas ações acontecem uma vez ao mês, né? E aí essas ações, num primeiro momento, a gente deu uma reestruturada, né? E posteriormente a gente voltou com as ações, fazendo elas de uma forma diferenciada. Sim. E aí utilizando o espaço do Pop Rua para poder fazer esse trabalho. Durante o programa a gente vai falando mais, né? Você vai explicando ainda mais sobre a função do Bem da Madrugada. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. William, presidente do projeto... Não, o William é o coordenador, né, da proteção social da Prefeitura Municipal de Campinas. William, qual que é a função sua? A minha função é coordenar e supervisionar uma rede de serviços que é composta por serviços de média complexidade. A Prefeitura ela tem serviços que são divididos entre média, alta e alta complexidade, que atende a população em situação de rua. Tá. Eles são serviços específicos para atender as pessoas que por um motivo ou outro acabaram estando em situação de rua. Por exemplo, o Centro Pop ele é um dos serviços, né? Em Campinas a gente tem 2 Centro Pops. Um fica na rua José Paulino e outro fica na rua Regente Feijó. Fora esses 2 serviços que são centrais, eles ofertam, por exemplo, alimentação, um espaço para higienização, dependendo do caso ele distribui roupa também e tem atendimento técnico com um psicólogo e com assistente social. Sim. Além desses 2 serviços, na rede de média complexidade, a gente tem a Casa da Cidadania, que ele é um espaço que ele acolhe os grupos de voluntários que distribuem alimentação, que em um momento distribuíam alimentação na rua e hoje distribuem nesse espaço. A gente também tem um outro serviço que chama Serviço de Abordagem Social, que é aquele que vai até a pessoa em situação de rua. Geralmente as pessoas ligam, ou esse serviço ele tem todo um mapeamento de todo o município de Campinas, que geralmente eles atendem e acompanham essas pessoas em todo o processo de saída ou não, ou de vivência na rua. Então, geralmente o SOS Rua ele trabalha com o território e juntamente com esses outros 2 serviços. Na rede de alta complexidade, tem todos os serviços que são mais ou menos parecidos com casas, que, por exemplo, um deles é o albergue municipal, que é o SAMIM. O município de Campinas tem outras 2 casas de passagem, que acolhem pessoas em situação de rua, que estão nesse momento acabaram de sair da rua e acabam indo para esses outros espaços. O município tem outras 3 casas de acolhimento, com 20 vagas cada uma delas, e tem também uma casa de acolhimento para mulheres e tem um outro serviço que é a Casa das Gestantes. Sim. E tem um programa também que ele é muito interessante, que ele é o Recâmbio, que é aquele programa que ele é muito parecido com o De Volta para Casa. São as pessoas que estão em situação de rua e por um motivo ou outro decidem voltar para a sua casa, para a casa do seu familiar. A gente faz todo o atendimento e articulação dele até o retorno para a família de origem. E um outro programa interessante que o município tem é o Parceiros da Cidade Mão Amiga, que ele junta uma série de secretarias para ofertar estudo juntamente com a bolsa. Aliás, é um curso de formação de pedreiro e jardinagem para as pessoas em situação de rua, com uma bolsa que chega
mais ou menos por volta de R$1.000. Poxa, você citou aí várias iniciativas, né? A gente pode dizer que essas pessoas, ela tem uma boa assistência, pelo menos em Campinas, na região também funciona? Ou só na cidade de Campinas? Muitos desses serviços que eu citei, eles fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, que é o que a gente chama de SUAS. Muitas cidades têm serviços como esse, né? Campinas tem, São Paulo tem. O que ocorre é que muitas vezes os serviços eles não são suficientes para a demanda que as cidades têm. E muitas cidades acabam optando, entre aspas, por não ter serviços como esse. Sim. Campinas, por ser do interior a maior cidade, ela é a que tem mais problemas com moradores de rua ou não? Isso não necessariamente o tamanho da cidade quer dizer o número de moradores de rua? Eu diria assim que toda metrópole, e quanto mais rica a cidade for, mais as pessoas em situação de rua vão acabar tendo ela como um destino. Tá. Campinas, por incrível que pareça, ela não é o destino final das pessoas em situação de rua. O destino final das pessoas em situação de rua é São Paulo. Então, geralmente, as pessoas, antes de ir para São Paulo, elas passam em Campinas e passam em outras cidades da região. E, geralmente, as cidades maiores, né, e mais ricas, né, geralmente, elas atraem as pessoas em situação de rua por conta do fluxo de pessoas e também do fluxo de dinheiro. Sim. Não é à toa que, na maioria dessas cidades, o centro é a parte da cidade, aliás, a região, sim, que mais concentra pessoas em situação de rua. Isso, historicamente, em São Paulo, né, aliás, no Brasil, e provavelmente no mundo também. Tá. Ô William, a gente estava estudando a pauta, né, conversando sobre o programa de hoje, e surgiu um assunto de que em algum momento pessoas, né, traziam os moradores de rua de São Paulo, da capital, para Campinas. Isso é verídico ou não? Até Você hoje, já se deparou com algum a gente caso? nunca teve nenhuma confirmação sobre isso. Agora, a gente escuta isso, aliás, eu particularmente escuto isso desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura, que já tem 7 anos. Sim. A gente nunca conseguiu, assim, por exemplo, uma filmagem, uma foto de algo que comprove isso. Mas a gente escuta isso, eu diria que agora na pandemia diminuiu um pouco, mas geralmente a gente escuta isso pelo menos umas 5, 6 vezes por ano. Você tocou no assunto pandemia, né? Aí a mesma pergunta que eu fiz para a Priscila. Teve alguma mudança no seu trabalho, nesse entendimento com os moradores de rua depois da pandemia ou agora, né, que estamos vivendo essa pandemia? Ou... Eu diria que o trabalho com a população em situação de rua, ele é um trabalho complexo. Nesse momento da pandemia, além de complexo, ele ficou muito mais difícil, porque a gente tem que manter o isolamento social, tem uma série de regras, por exemplo, de higiene, que no caso da população em situação de rua fica muito mais difícil, que nem, por exemplo, o isolamento social ou o distanciamento. Quando vocês vão distribuir alimentação na rua, vocês veem que as pessoas elas não obedecem, assim, por exemplo, 1,5 metros de distância, por exemplo, igual nós estamos aqui. Tá. Geralmente elas ficam muito juntas, aí você orienta assim, a fazer a fila, a utilizar o álcool gel. A gente tem distribuído diariamente também máscaras, né? E as pessoas muitas vezes elas usam a máscara, a gente até distribui mais de uma máscara para ela poder trocar ou até mesmo para ela poder lavar. Mas muitas vezes não ocorre essa lavagem. A gente também disponibiliza locais para as pessoas poderem lavar as máscaras também, né? Porque não adianta você distribuir a máscara. E mesmo assim a gente observa que as pessoas acabam fazendo um uso assim não muito bom da máscara, que nem, por exemplo, ela está usando a máscara, põe no bolso, coloca, ou às vezes até empresta a máscara para um outro amigo. Precisa toda até essa educação, né? Essa orientação, ela precisa ser feita. E vocês trabalham em conjunto? Antes eu vou chamar um VT já, mas vocês trabalham em conjunto. Você precisa do William, o William precisa de vocês ou não? Isso, normalmente porque assim, o que aconteceu? Nesse processo de reestruturação do Bem da Madrugada Campinas, nós procuramos o William, né, para que a gente pudesse fazer essa ação na rua. Normalmente, o que a gente faz em relação aos moradores? Nós entregamos uns kits. Esses kits é composto por kit de alimentos, kit de higiene, né? E aí a parte de alimentos, o Pop Rua faz. Né? E aí nós entramos então com o kit de alimentos. Fizemos uma junção desse trabalho para poder atender aí os moradores. Ah, tá, legal. Olha só o primeiro bloco, hein? Nós vamos discutir muito sobre essa situação dos moradores de rua, ainda mais agora, neste momento que estamos vivendo de pandemia do Covid-19. Vamos ver um VT, uma declaração para iniciar, né? Para começar ainda a dar prosseguimento, né? Começar não dar prosseguimento à nossa conversa. Vamos ver o VT, a gente vai repercutir sobre esse VT que nós vamos rodar agora. Pode colocar. O nosso Ministério, Pátria Voluntária, com a primeira-dama, e o Ministério da Cidadania, nós vamos acolher os moradores de rua desse jeito.
Não vai ficar ninguém na rua. Nós vamos começar semana que vem já, antes do inverno. E não só a população de rua, os que moram na rua, mas nós temos muita gente de rua que são dependentes químicos. Esses também nós vamos cuidar com parceria com as comunidades terapêuticas, com a cobertura da Secretaria Nacional Antidrogas. Tá aí a nossa ministra Damares, ela falou que em algum tempo, né, o projeto é para não ter ninguém na rua. É uma declaração ufanista, muito otimista, realista, ou é uma propaganda? Como que vocês recebem esse tipo de declaração? Pode. Posso? Eu acho assim que para isso acontecer, uma série de coisas tem que ser mudadas. Por exemplo, o número de pessoas que chegam em situação de rua diariamente, ele é muito maior, eu diria que ele é gigantesco comparado ao número de pessoas que a gente consegue atender, trabalhar para que elas saiam da rua. Sim. O modo que a sociedade ela é organizada hoje, ela produz pessoas em situação de rua em larga escala. Então, dificilmente, assim, uma ação específica vai fazer com que todas as pessoas, né, saiam da rua. Por exemplo, as pessoas elas vão para a rua por diversos motivos. Tá. E por uma série de questões que muitas vezes não tem a ver só com moradia. Apesar da moradia ser essencial. Sim. Uma das pautas que a própria população em situação de rua e dos movimentos sociais que trabalham com a população em situação de rua, e até os movimentos de pessoas em situação de rua, eles pedem primeiramente moradia. Tá. E não moradia provisória, uma moradia que ela seja fixa. Porque o trabalho, quando você tem ele, você consegue pagar uma moradia. Você perde o seu trabalho, como é que você vai arcar com a moradia? Então, a questão central que o movimento da população em situação de rua tem pedido é a questão da moradia. Tá. E, para além da moradia, é essencial algo que faça com que você mantenha ela e mantenha a si também. Que nem, por exemplo, um trabalho ou uma renda. Sim. Ô Priscila, quando vocês vão fazer, né, a entrega dos materiais, você se depara com muita situação, né? Cada dia, cada experiência de entrega é uma história diferente, é uma emoção diferente. Como que você lidar com essa situação? Sim. A cada dia que você vai entregar? Na verdade é assim, porque o nosso projeto, como a gente entrega esses kits, isso na verdade é uma desculpa para algo muito maior, tá, né? Então a gente está ali para entregar amor, carinho, respeito, né, ao próximo. Então, antes da pandemia, o nosso processo era a gente entregar os kits e aí a gente tinha uma equipe de voluntários onde a gente sentava, conversava com esses moradores para poder entender um pouco mais. Tá. Então, tem histórias muito bonitas, né? E eu acho que isso faz todo sentido, não somente na vida deles, mas como na vida dos voluntários também. Sim. Como que vocês entregam uma vez por semana, 2 vezes? Como é que é o período? O nosso período aqui em Campinas hoje é 1 vez ao mês, tá, né? Mas a gente pretende se estender aí para 2 vezes ao mês. Ah, legal. É um projeto para 2021. Que bacana. Bom, já foi, né, o primeiro bloco do Ação Nacional. Hoje estamos falando, né, dos moradores de rua em meio à pandemia. O intervalo é rapidinho, já. Muito mais. Hoje eu estou aqui com o William Azevedo, da Prefeitura Municipal de Campinas, e a Priscila Alves, que ela é presidente do projeto O Bem da Madrugada, aqui na cidade de Campinas. O intervalo é rapidinho.